Olá pessoal do canal Brasil Notícias, hoje é 6 de maio de 2019, hoje é sábado, né? Um bom feriado para vocês. Pessoal, é o seguinte, se inscreve no canal, aperta o sino das notificações, dá aquele like, aquele joinha bacana. Bom pessoal, o assunto de hoje se refere aí a um apanhado geral. Nós tivemos uma semana muito conturbada, ou melhor dizendo, 2 semanas, né? A semana passada nós tivemos aí a questão do STJ diminuindo a pena de Lula, que eu já achei que já foi um absurdo. Não pela diminuição, e sim pela quantidade, né, que eles diminuíram. Para mim aquilo ali foi uma jogada pura e simplesmente arbitrária para soltar Lula. Você vê que eles era 12 anos, o Moro tinha dado 9 anos, né, e 6 meses, e o STJ diminuiu para 8 anos, se não me falha a memória, 10 meses, é isso? 10 meses e 20 dias. Bom, eu falei, o que tem de interessante nisso? A liberdade de Lula, que é justamente o que vai acontecer em setembro, né? Um semiaberto, que não deixa de ser uma liberdade, né? Um semiaberto. Então, eu já... Na minha opinião, já houve um ajeitado aí, né? Um negócio, enfim. Bom, tudo bem, passa isso daí. Aí vem a questão da entrevista de Lula logo em seguida, que eu achei outro absurdo. Não pela entrevista, mas a forma que foi concedida essa entrevista. Gente, para e pensa. Se o cara vai conceder entrevista, ele não tem o direito de quem... eu quero que fulano me entreviste, eu quero... Não, peraí. A entrevista, ela tem que ser aberta a todos os meios de comunicação. Eu não entendo porque Lewandowski proibiu a Cruzoé, proibiu outros sites, outras revistas de irem lá entrevistarem Lula. Qual o problema? E aí tem a resposta. Porque Lula não foi dar uma entrevista. Lula foi fazer outra coisa, um discurso. Usou a Folha de São Paulo... A Mônica Bergamo, ela saiu até emocionada ao presidente. Cara, fala sério, lágrimas de crocodilo. Ninguém é bobo, ninguém é besta de acreditar que aquela entrevista do El País, aquela entrevista da Mônica Bergamo, que aquilo ali não foi combinado, aquilo ali já foi armado antes, já foi arquitetado, aquilo já sabiam as perguntas que iam fazer para o Lula. Como se ele fosse uma celebridade. Eu achei interessante justamente esse ponto. Aí ontem... outra entrevista, né? Outra entrevista, eu trouxe a matéria aqui do Alencar para vocês, né? Ele entrevistando lá o Lula. Aí eu falei, cacetada, peraí, os outros meios de comunicação, e agora outro cara pode entrevistar, mas eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. E por outro lado, a gente tá entendendo. Tá havendo uma manipulação do STF a favor de Lula. Depois eu vi hoje, agora o engraçado de tudo, gente, é porque no fim das contas, isso só está gerando problema para o Lula, porque as matérias não estão dando a repercussão que ele espera, pelo contrário. Estão sendo negativas. Eu achei engraçado o Paulo Pimenta, num vídeo que eu trouxe aí, ele falando que teve mais de 10 milhões de acessos. Eu fui olhar, era 500 mil... em 500, e no próprio site do PT estava 45, 43 mil visualizações. Quer dizer, você vê como eles manipulam os números, né? Uma idiotice que não tem tamanho. E aí a gente começa a entender o porquê que o STF, o STJ, disfarçadamente apoiam Lula. Ou porquê essas liminares, essas concessões estão sendo dadas de forma disfarçada ao ex-presidente Lula. Simples e unicamente porque eles devem a Lula. Primeiro porque 8 dos ministros que estão hoje no STF e fazem parte de outras turmas do judiciário, não só do STF, mas estão em outras partes do judiciário, né? Inclusive no STJ, nas turmas do STJ, foram colocados ou foram indicados pelo PT. Então, devem favor. Segundo, as regalias que eram custeadas com o nosso dinheiro público.
Eu trouxe para vocês a licitação esses dias que o STF está fazendo aí. Uma fortuna milionária em vinhos caríssimos, lagosta, café da manhã que custam... Um café da manhã deles, eu acho que dava para sustentar e dava para fazer pelo menos um café da manhã, pelo menos com umas 50 famílias, ou mais. Ou 100 famílias. Só com o valor do café da manhã que nós vamos bancar para eles. E tudo isso aí, essas regalias vieram da onde? Essas concessões vieram da onde? Do governo Lula e Dilma. Que foram criando, né? Vamos, em troca de favor. É por isso que a gente apoia Bolsonaro. Porque não tem o toma lá da cá. Porque o toma lá da cá gera justamente isso. É um luxo daqui, é um luxo dali. Tão ferrado com Bolsonaro na educação, porque Bolsonaro agora vai cortar 30% aí da verba das universidades. Era 30% que ninguém sabia para onde é que ia. E aí você tem reitores que não tem um salário para poder, dizer assim, compatível com determinados bens, como por exemplo, carros de colecionadores. Como é que um reitor, que não, o salário dele não é compatível e tem esse gasto, e tem esse carro? Né? E na universidade do cara tem despesas que ele não consegue justificar. Então o Bolsonaro tem que cortar. Vinhos caros, presentes, viagens internacionais, tudo isso nós estávamos bancando para esses camaradas, né? E está explicado então por que de uma certa forma, você pega a USP, por exemplo, que é praticamente esquerdista, apoia Lula, apoia o PT. Você pega o STF, você tem aí Lewandowski, Marco Aurélio, Dias Toffoli, né? Toffoli era advogado do PT. E de vez em quando esses caras estão dando umas canetadas a favor do PT. Esses dias a gente viu uma aí, quase soltou o Lula. Né? Quase soltou o ex-presidente aí. Enfim, e por aí vai. Então a gente começa a entender o porquê que o sistema ainda continua defendendo o atual presidiário. Né? E é contra o Bolsonaro. Bolsonaro entrou, ele cortou empregos. Não empregos de quem trabalhava, mas empregos de quem só ganhava. Ele cortou aí despesas, gastos, a publicidade do Banco do Brasil, custeada com o nosso dinheiro, que ele foi lá e cortou. Falou, não, peraí, não é, o dinheiro público não é para isso. E essas coisas estão incomodando o pessoal aí. Se a gente não abrir o olho, o mais depressa possível, é capaz de eles criarem aí, inventarem um impeachment para tirar Bolsonaro. Para eles, a ideia era Lula estar no poder, ou no caso o Haddad está no poder hoje, porque Haddad daria o perdão presidencial ao Lula. Lula sairia, se tornaria aí um ministro da Casa Civil, qualquer coisa desse tipo, e a gente sabe que ele é quem iria governar o país. Né? Ele é quem ia governar o país. Mesmo até ficando preso, ele quem governaria o país. E os benefícios às nossas custas, os luxos às nossas custas continuariam. Então a gente para avaliar um pouco, a gente às vezes pergunta por que isso? A gente tem a resposta, gente. Todos estão corrompidos ali dentro, ou pelo menos a grande maioria está corrompida lá dentro. Você pega Gilmar Mendes, o rei da soltura. Você pega aqueles ministros do Paraná, né, em relação ao Beto Richard, soltando o Beto Richard, dando salvo-conduto. Gilmar Mendes deu salvo-conduto a Beto Richard. Marco Aurélio Melo, ligação com a família Barata, volta e meia soltava o pessoal dos Barata que estavam presos. Então, gente. E olha bem para o que está diante dos olhos da gente, dentro dos nossos olhos. A gente precisa cobrar o Senado, a gente precisa cobrar os deputados, a gente precisa cobrar esse pessoal aí para que eles criem emendas, leis, façam alguma coisa para que limite essa ação do STF, essa ação do judiciário. Não limitar contra a justiça, mas, por exemplo, acabar com a farra desses gastos. Né? Já tem deputado, senador aí que já está criando projeto justamente para acabar com essa farra. Nós tivemos uma dificuldade aí no Senado para entrar a CPI do STF, por causa do Alcolumbre se acovardando lá.
Quer dizer, há um trabalho gigantesco, né, dentro do governo e fora dele, para impedir que o Brasil vá para frente nas mãos do presidente Bolsonaro. Eles não querem. Vocês veem como é engraçado a mídia esquerdista, a extrema mídia, né? A mídia extrema. Eles valorizam mais um presidiário do que um presidente honesto. Eles preferem se preocupar em entrevista. E olha que engraçado, a entrevista do Lula é uma entrevista sem pegadinhas, sem falácia, sem nada. É uma entrevista, para todos os efeitos, parece uma entrevista séria. Mas quando vão entrevistar Bolsonaro, aí os caras querem passar o rodo no cara. Agora que Bolsonaro é malandro, não é bobo, né? Mas para você ver como é a diferença. Para entrevistar um ladrão safado que ferrou o país, eles perguntam bonitinho. Para entrevistar o cara que está lá querendo salvar o Brasil do buraco, tirar o Brasil da miséria, fazer o país crescer de novo, desenvolver o Brasil, trazer economia e investimento para o país, criar emprego para o país. Aí não. Aí a gente tem que ser maliciosos, fake news, tem que criar um monte de coisa aí para derrubar ele. Porque a mídia está empenhada nisso. É por isso que eu falei num outro vídeo, o melhor jeito de nós combatermos essa mídia esquerdista é tirando as nossas assinaturas e passando para jornais que realmente são coerentes. Às vezes o jornal é até pequeno, mas o cara tem um jornalismo sério, vale a pena. É melhor você assumir, assinar um jornal pequeno, mas que tem compromisso com a verdade, do que você estar assinando um jornal que está mentindo para você o tempo inteiro, fazendo você de trouxa. Você está pagando para ser bobo. Ou para ele te fazer de bobo. Né? Infelizmente, a nossa mídia perdeu a moral no país. Acabou. Então, é como eu falei para vocês, a resposta está diante dos nossos olhos. Por que que o Brasil está nessa divisão? Por que que a esquerda está tão desesperada? Por que a corrupção está sendo varrida? Você vê que eles acusam o Bolsonaro de todo tipo de coisa. Mas o engraçado é que todo tipo de coisa só é provado em cima deles e não de Bolsonaro. É incrível. Eu trouxe um vídeo da Maria do Rosário agora há pouco, né, falando das fake news. Pô, a mulher é uma das maiores produtoras de fake news junto com a Gleisi Hoffmann. Ela fala em questão de honra, mas é a mulher que é mais pejorativa. Para vocês entenderem como é a situação. A esquerda está literalmente desesperada. Eles querem a todo custo tirar Lula. Diminuíram essa questão da pena para Lula em setembro sair. Sabe o que eles querem fazer com Lula? É vantagem. Sabe por que é vantagem o Lula sair? Porque o Lula vai passar o dia fora. Nesse dia fora, o Lula vai fazer campanha, vai fazer política, vai fazer um monte de coisa. E é aí que nós temos que abrir os olhos, cobrarmos alguma coisa em relação a isso. Porque senão nós brasileiros é quem vamos pagar o pato e vamos voltar a cair nas mãos desses camaradas. E se o Brasil cair na mão desses camaradas, nós vamos viver o que a Venezuela hoje está vivendo. Paulo Pimenta, no vídeo que eu trouxe aí, chamou Bolsonaro de metralha, de miliciano, de terrorista. Mas é o governo de Maduro que eles apoiam que está atropelando gente com tanque de guerra. É o governo de Maduro que o PT apoia, que contratou mercenários, que contratou milicianos e deu carteirinha para eles. É o governo do Maduro que o PT apoia, que o secretário deles, um dos ministros deles, era o elo com o Hezbollah. Um grupo armado terrorista que faz parte do Islã, lá no Oriente Médio. Para vocês terem uma ideia de como é a situação. E nós continuamos quietos aqui, calados, fazendo de conta que não estamos vendo nada. Abram os olhos de vocês. Nós temos que abrir os nossos olhos. O Brasil precisa crescer. O Brasil está começando a crescer. Bolsonaro só não fez mais pelo Brasil ainda, porque infelizmente existe uma esquerda que a reforma da Previdência já era para ter andado há muito tempo. Vocês viram o Paulinho da Força, o que foi que ele disse? Ele reconheceu a necessidade, disse, olha, não vamos passar uma reforma
que economize 1 trilhão ou 800 bilhões, porque isso vai garantir a eleição do Bolsonaro. Para vocês verem como eles não estão preocupados com o povo. Nós estamos no 4º ano de Bolsonaro, os caras já estão visando derrubar o Bolsonaro em 2022. E nesse processo, quem paga é o povo. Eles querem tanto subir no poder que eles não estão preocupados em que o Brasil cresça nem gere emprego. Eles estão preocupados em derrubar o presidente Bolsonaro e dane-se a consequência em cima do povo. A gente precisa abrir os olhos. Eleições para prefeitos e vereadores estão chegando. Cabe a você, nas urnas, acabar de expulsar esse bando petista e comunista das prefeituras e das câmaras de vereadores. E colocar pessoas sérias. Vamos usar essas eleições de prefeito para mandar um recado para eles. Chega de petismo, chega de comunismo, chega de ladrão na política. Vamos começar a votar em gente nova. Colocar pessoas do bem lá dentro. Aí sim a gente consegue reverter essa situação. Mas enquanto nós deixarmos pessoas como Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta, Maria do Rosário, Érica Cocai, que acusam daquilo que são praticantes, o Brasil nunca vai adiante. Enquanto nós continuarmos caindo no discurso bonito deles, eu quase chorei com a Maria do Rosário falando sobre fake news e honra. Mas ela tá bem longe disso. Tá aí o Danilo Gentili preso por expressar, coitado, a própria opinião. Ou condenado à prisão, não sei se ele tá preso, né? Mas enfim, gente, vamos abrir os nossos olhos. O Brasil precisa de uma mudança. E precisa de uma mudança já. Educação de base, Bolsonaro está preocupado com isso. O PT já virou as costas, já gritou, já está dizendo que o presidente quer fazer um desmonte na educação. A educação já está desmontada. Não tem educação nesse país. Mas enfim, vamos torcer para que o Brasil vá adiante. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. O botãozinho não funciona.